acompanho, antecipo ao ministro Cássio Nunes Marques, não obstante, vai fazer algumas considerações em relação ao tópico específico sobre eventual impacto da presente decisão na decisão e no julgamento que se refere ao tema 1102. Não há dúvida que os temas estão interrelacionados. O que remanesce é se há uma consequência lógica de impacto dessa decisão na decisão do tema 1102. Eu trago aqui arrazoado e farei apenas a consignação de que, sem dúvida, há essa conexão, porém não há uma consequência necessária de impacto. Tanto não há que o fato de existir uma cautelar há mais de 20 anos não prejudicou a análise pelo Supremo do tema 1102. Então, houvesse esse impacto, não poderia ter havido o julgamento do 1102, porque estariam decisões contraditórias. São questões que se interconectam, penso, que se complementam. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Mas não há essa consequência automática e natural. Então, atribuir essa consequência seria revisar a revisão, ou o julgamento da revisão, com a devida vênia aos entendimentos em contrários. Portanto, assim como o ministro relator e assim como o ministro Alexandre de Moraes, entendo que não há essa decorrência lógica e natural. O Supremo pode reavaliar as questões? Pode, mas a partir de uma reavaliação, não a partir, na minha visão, de uma decorrência de efeito, de uma relação de causa e efeito por si só. Assim, acompanho o eminente relator julgando improcedentes os pedidos ventilados na ação direta, reafirmando que farei juntada de voto escrito, senhor presidente. Constitucional os dispositivos, como há 20 anos está sendo considerado constitucional. Não, mas é porque, veja, o ministro Alexandre de Moraes interpretou, conforme a Constituição, julgou parcialmente procedente eu entendo, para dar interpretação conforme... Eu não entendo que seja necessário dar interpretação conforme, senhor presidente. O próprio ministro relator consignou no mesmo sentido que eu. Tanto é assim que há mais de 20 anos nós temos uma decisão nessa mesma seara, no mesmo sentido, o que não prejudicou a decisão da repercussão geral. Olá, meus amigos, mais uma vez nós voltamos aqui e contamos com a sua participação. Meu amigo, estamos aqui para falar sobre a revisão da vida toda mais uma vez. Meus amigos, a revisão da vida toda é um dos temas mais importantes para os aposentados que estão nessa luta. Parece até que a revisão da vida toda, olha, meu amigo, diz que nome é um caso sério. Quando se dá um nome, é um problema sério, porque eles colocaram revisão da vida toda. Parece que a revisão da vida toda, ela é para ser a revisão da vida toda a vida, né? Eu não sei quem foi que deu o nome à revisão da vida toda. Se você souber, você deixa aí nos comentários, revisão da vida toda. Vamos tirar assim, revisão da vida toda. Eu vejo pessoas que antigamente os pais, né, colocavam
o nome dos filhos, né? Josué, Samuel. Meu amigo, que luta! Olha, as pessoas que tinham esse nome, né? Maria, Isabel, esses nomes dos profetas antigos, né? Os nomes bíblicos. Você vê que muitos tiveram muitas lutas. Eu não sei se é o teu caso, mas muitos tiveram muitas lutas. E agora nós temos a revisão da vida toda. Revisão da vida toda, meu amigo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, sinceridade. Eu tenho aqui meus seguidores do canal que eles chegam para mim aqui e deixam seu comentário. E eu tenho ficado triste aqui porque tem chegado o meu conhecimento aqui que os processos de algumas pessoas estão sendo arquivados, estão sendo transitados em julgado lá nas varas que eles se encontram e estão sendo arquivados. Agora, eu não sei dizer para você o teor, se esse processo caberia recurso antes, mas tem uns seguidores aqui que sempre está chegando gente nova aqui no canal comigo e deixa o seu comentário, deixa a sua participação. Então eu tenho visto aqui e tenho ficado triste com isso. E eu vou ser sincero para você. Hoje nós temos, a Constituição nos dá o direito de falar, dá o nosso direito de nós reclamarmos do que não está certo. Mas você vê que quando a gente se depara com processo judicial, processo trabalhista, processo que se encontra tramitando, muitas das vezes os nossos amigos não podem falar. Não pode falar. Você vê que hoje parece que nós estamos em 1980, quando você vê uma petição, ela é uma petição ao juiz, você vê, né, como ela é dirigida ao juiz. Você vê que há aquele respeito. Claro, tem que ter, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz da vara tal, aqui, né? Aí coloca lá o autor, o advogado que está representando o autor da ação. Mas você vê que muitas das coisas, na hora da resposta, está sendo difícil, né? Às vezes a gente se depara com situações que a gente vive e a gente fica triste, porque muitas das vezes você vê uma coisa que você tem direito e você sabe, por exemplo, vou dar um dos exemplos aqui, um processo trabalhista, a empresa faliu. Então, você tinha um dinheiro a receber do prestador de serviço, aí foi passado para que os bens da empresa fossem vendidos para ser pago ao autor da ação. Só que você sabe, por A mais B, através de escrituras, de buscar nos ofícios as escrituras, né? Buscar lá nos ofícios, né? Lá buscar sobre aquele bens daquele devedor, e aquilo ali era uma causa que aquilo ali entraria em leilão, na haste de leilão, para vender e ser pago, né? As pessoas que estavam naquela ação iam dividir para poder pagar. Só que nunca você vê, muito difícil, vender em bens
para pagar aquela pessoa. E muitas das vezes, você sabendo que tem vários imóveis, a empresa tem vários imóveis, fazenda, tem tudo, assim mesmo, você fica numa situação que o juiz chega para você e diz assim, ó, ele manda um despacho e diz assim, ó, pro seu advogado, né? Aí ele manda lá, devido ao cansaço da máquina pública, mais ou menos assim, né? Vamos falar assim, né? Procurar os bens do devedor e não encontrar, devido os gastos, né? Porque tem que oficial de justiça para lá, oficial de justiça para cá, e nós vamos arquivar esse processo e dar um prazo para que, se você não tiver nada para apresentar, esse processo é arquivado. E agora nós estamos se deparando também com a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é uma das coisas que está sendo ainda julgado lá no Supremo Tribunal Federal, ainda não transitou em julgado, mas infelizmente temos os nossos amigos que estão chegando aqui no canal dizendo que o processo deles foi arquivado, não caberia mais recurso. Isso que eu estou falando aqui não é eu que estou inventando, não. Está escrito aqui, se você procurar aí, porque eu leio os comentários de vocês. Se você procurar aí, você vai ver o que está escrito. Não é eu falando. Seria muito fácil eu estar falando, inventando aqui, fazendo história. Mas se você procurar aqui nos comentários, você vai ver que essa pessoa com mais de 60 anos, não tem necessidade de mentir, chegou aqui no canal e tem deixado, ó, o juiz já arquivou meu processo, já transitou em julgado, já foi arquivado, não tem mais recurso, não cabe mais recurso. Então isso é muito triste para esse cidadão. E a gente vê aí como essas matérias que eu tenho colocado aí, que a revisão da vida toda foi ganha, porque na realidade foi ganha. Não estaria o sistema jornalístico falando uma coisa que não foi. Foi ganha por 6 votos a 5. Foi para a Previdência Social tinha o direito, cabia um recurso, ela entrou com embargos, um embargo para poder resolver a situação. Mas o que acontece? Não, a gente fica assim, a gente